Olá, Olá, pessoal. tudo bem? Voltamos. Tudo frio aqui. Olha aqui no fundinho, ó. Tá de dia. Dá pra ver? Acho que dá pra ver aqui, Dá. né? Dá. Tá tão. A gente está trabalhando tanto. E eu, com algumas entregas, coisas de trabalho, às vezes eu tô indo até madrugada. Madrugada. Então eu falei, quer saber? Quando chegar perto das 5, 4h30, 5 horas, a gente para, faz o estudo, grava, aí busca as crianças na escola, aí começa outra rotina. E aí depois, quando eu paro para poder fazer algumas entregas, eu subo o vídeo com calma, tudo bonitinho. Então a gente vai tentar mudar esse padrão agora. Fazer parar 30, 40 minutos à tarde, ou de manhã, ou logo de manhãzinha, 7h30, 8 horas da manhã, já faz. Os bebês também. Exatamente. Então, nossa primeira gravação aqui, ó, normalmente está escurinho aqui, agora está de dia. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Hoje é os dois, né? Hoje é Marcos 2. Espera aí que vai. A gente vai subir ali no cantinho. Subimos no cantinho? Não, eu vou ter que puxar. Eu vou ter que puxar. Picture. Legal. Não mudar nada, né? Mas é bom para a gente se ver aqui, né? Pronto. Legal. Então, Marcos 1, que já bateu 60 visualizações. Acho que é o vídeo com mais visualizações que nós temos, né? Acho que sim. Que legal. Realmente 53. foi um belo capítulo. Realmente, o evangelho é maravilhoso, né? Então, lembrando, eu não vou voltar no contexto todo. Quem quiser entender quem é Marcos, quem é o apóstolo Marcos, um pouco da história dele, eu conto isso no capítulo 1, e vocês vão conseguir ver lá, tá? A gente já vai seguir para o 2. Mas ponto importante antes da gente começar aqui, o evangelho de Marcos, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, porque não é... Ele conta uma narrativa somente dos milagres de Jesus. Então, nós já entramos aqui, ó, a cura de um paralítico. É isso. Então, todos os milagres, todos os feitos de Jesus Cristo, nos anos que ele se descobre o Messias, antes da cruz, nós conseguimos ver de uma forma muito detalhada e focando nisso no Evangelho de Marcos, tá? Bora lá. Quer subir aqui? Oi, Ariel? Depois que Não? vai comigo. Daqui a pouco. Ó, peraí, vamos lá. Marcos 2, a cura de um paralítico. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e ele lhe anunciava a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao lugar onde ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que o paralítico estava deitado. Então vamos lá, a gente viu aqui, ó. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. Então eles viram Jesus estava entrou novamente em Cafarnaum, a notícia chegou, e alguns deles, conduzindo um paralítico, chegaram próximo a Jesus, levado por 4 homens, conduzindo um paralítico numa maca, tá? E não podendo aproximar-se de Jesus, porque imagina uma multidão, né? Jesus voltou para Cafarnaum e aquela multidão, e 4 homens segurando um paralítico numa maca, né? Descobriram um eirado, ponto correspondente ao lugar onde ele estava, uma abertura, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que legal, né? Porque eu fiz as imagens aqui, deixa eu até pegar com vocês. Ó. Eu fiz as imagens para postar depois. Vou até abrir aqui, ó. Imagem 1, olha que bonita essa imagem. Forte. A cura do paralítico, o perdão que traz paz. Então, olha que bacana, né? É legal a gente ver reproduzido assim, né? Vamos voltar lá. Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e pensaram em seu coração: por que ele fala desse modo?
Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Então tinham escribas ali, e automaticamente homens com discernimento, até por isso eles observavam e anotavam, e entendiam, e escreviam e traduziam para que depois ficasse registrado, né, algo. Então eles olharam, por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia, isso é mentira. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que estava passando, que eles estavam pensando assim, perguntou: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Olha que forte, porque é uma coisa importante, né? Jesus passou pela terra para que nós pudéssemos entender como viver. Ele se fez homem como eu e você, certo? Já percebeu que quando a gente está com a espiritualidade alta, a gente sente as coisas? É o que Jesus está falando aqui, ó. E Jesus percebendo logo o ambiente, a gente sente. A energia. Né? A energia. Sabe quando você entra num lugar e você sente a energia, você percebe as coisas? Ou ruim. Tem coisa que você não precisa abrir a boca, as pessoas elas sentem energia. Você entende? Basicamente isso. O que é mais fácil? Diz aí Jesus, perdão, né? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles pensavam assim, perguntou: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Nossa. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, tome o seu leito e vá para casa. Então, Jesus virou e falou o seguinte: vocês não estão acreditando que eu pedi para ele perdoar os próprios pecados? Então, prestem atenção que vocês vão entender que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Então, além de eu perdoar os pecados dele, eu ainda mando ele andar. Acho que vocês não entenderam quem eu sou. Acho que vocês não entenderam que eu sou o Messias. Acho que vocês não entenderam que as profecias anunciadas na Torá aconteceu. Acho que vocês não entenderam isso. E ele simplesmente, Jesus, pede para o homem andar. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito... Forte isso aqui, hein? Realmente forte. Então ele se levantou. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e glorificarem a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. E olha que forte, né? Porque vocês têm noção que Cristo vem como homem para a gente entender como viver. Por isso que é necessário um renovo quando a gente decide viver através da direção de Deus, pelo intermédio de Cristo. Porque até então você estava vivendo as regras do mundo. E a gente vai ouvir muito isso em Paulo, né? Então as regras do mundo lá eram as leis, né? Então ele separa muito. Vocês não estão entendendo? Chegou algo novo. Separem isso. 2000 anos depois, imagina se lá já tinha leis. Em 2000 anos, quantas coisas os homens deram conta de criar, entende? Então as crenças que se existem entranhadas na sociedade são tão grandes que hoje, inclusive, as pessoas já acham que são abençoadas, já acham que tem Deus, que tem a direção de Cristo, sem simplesmente ter se batizado, sem simplesmente ter quebrantado o coração, sem simplesmente ter anunciado de boca. Sabe por quê? Porque o ego não deixa, hein? Sim. De boca. Meu pai, eu sou um ser falho. Eu quero viver sob a sua direção. Eu quero acordar todos os dias e saber que o meu dia é seu. Quem está com o ego inflado não consegue fazer isso. Por isso que é um renovo. É um novo ser, onde Deus vai te moldar nos detalhes. Forte esse capítulo, hein? Forte. Então,
como está falando aqui, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e glorificarem a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. E deram conta de matar esse homem, deram conta de matar o Messias. Claro que já tinha que acontecer como foi. Vocês têm noção como a gente tem que aprender se preservar? Porque se deram conta de crucificar um homem que fazia milagres, vocês têm noção o que fazem comigo e com você? A partir do momento que você toma a decisão de viver diferente do que o mundo vive? Forte. O chamado de Levi. Jesus saiu de novo para o mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, ele disse, coleteria de coletar, né? A tribo de Levi ficou responsável por essa questão de coleta. Opa, deixa eu voltar aqui, senão a gente vai sair, continuar na chamada. A tribo de Levi ficou responsável por isso. Então, ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores, aqui é um outro Levi, tá? Mas a tribo de Levi ficou responsável lá atrás, na época de Moisés, por coleta, pelas leis e por muita coisa, mas vamos seguir aqui. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam com ele e com os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos. Vamos entender aqui para não ficar com dúvida? É uma coisa que a gente sempre faz, né? Para vocês verem aqui, ó. Publicanos, coletor de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Mateus. Então, exatamente. Então, entendam que, né? Roma ficava aqui em cima. Opa, peraí que eu acho que de novo a gente vai dispensar. Roma ficava aqui em cima, e aqui embaixo ficava a região da Galileia, onde ficava Jerusalém. Mas tudo isso era Império Romano, tá? Então, existiam leis judaicas, existia um grupo muito forte aqui na Galileia, judeu, exatamente por conta de guardar as leis desde Abraão, de guardar a promessa desde Abraão. Foi crescendo um grupo muito forte na Galileia de judeus. Mas tudo isso era Império Romano. Então, misturavam-se ali na região da Galileia os judeus com muitos romanos, porque fazia parte do Império Romano toda aquela região, tá? Então, aqui ele está falando, ó, Jesus saiu de novo para o mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, coletor de impostos, muitos publicanos e pecadores estavam com ele e com os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Então Jesus pegou simplesmente e foi para a casa de Levi, um cobrador de impostos, e aí os escribas dos fariseus, simplesmente, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, romanos e pecadores, perguntaram aos discípulos dele, por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus ouviu isso e respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão, sabe qual que é um ponto aqui? Nós vamos ler bastante, o evangelho é maravilhoso. Todos nós somos pecadores. O que são os fariseus, né? Os fariseus são os homens que se achávamos perfeitos para aquela época e não conseguiam enxergar os próprios pecados. Paulo vai falar, e Cristo também vai falar, que o ego dessas pessoas era tão grande que Cristo poderia fazer o milagre que fosse na frente deles. Que eles não estavam esperando um Jesus Cristo, filho da Maria e do José. Né? Exatamente. Então sai dessa posição de 2000 anos atrás e vem para hoje. É muito parecido. Dependendo de como nós somos colocados na sociedade, eu me posiciono e me vejo de uma forma tão egocêntrica que automaticamente eu acho que é tudo sobre mim, entende?
Então, isso faz com que eu não enxergue os outros, não enxergue o mundo. Então, existem os fariseus de hoje em dia também, que vão olhar somente para a sua tribo, somente para o seu grupo, e se não for algo dentro das crenças que eu aprendi, Não é certo. não é certo, é errado, entende? Então, Jesus ouviu isso e respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Todos eram pecadores. A questão do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não? O discípulo de João Batista, né? Então, os discípulos de João e fariseus estavam jejuando, e aí ele perguntou: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo está com eles, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse dia jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço de roupa velha, e o rasgão fica maior. E ninguém põe vinho novo em odre velho. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho como o odre se perderá. Mas põe-se vinho em odres novos. Eu fiz um estudo sobre isso, está lá no meu Instagram. Odre era uma bolsa de couro onde você armazenava o vinho. Então, o odre, ele ia envelhecendo, né? Então, o que ele está falando aqui? Você não pega vinho novo e coloca em odre velho, até porque você vai estragar o vinho. E aquele couro, ele já está ressecado, corre o risco até de explodir, você entende? Porque o vinho fermenta, né? O vinho vai fermentar. Então, o que ele está falando? Não se coloca vinho novo em odre velho. Então, é necessário nós sermos novas pessoas. Eu estava tendo essa conversa com a minha esposa agora. Deus, ele vai a todo dia nos apontar mudanças que ele precisa fazer em nós, porque ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe para onde ele está nos apontando. Mas os odres antigos têm que ficar para trás. Como é que você quer? Sabe qual que é o problema do mundo? O problema do mundo, eu falo que é pular etapa, né? Eu conto isso no meu livro de uma forma muito clara. Por quê? Porque eu quero as coisas. Ah, o meu vizinho tem, eu quero. O outro tem um carro, eu quero. O outro tem a casa, eu quero. Eu quero viajar, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Mas peraí, você está preparado para ter as coisas? Porque a primeira coisa para você estar preparado para ter é você não precisar e não querer. Você realmente é dependente de Deus? Entende? Então, o que ele está falando aqui? Não se remenda as coisas. Então, ele está simplesmente colocando aqui a posição do jejum, que eu estou aqui, eu sou o Cordeiro de Deus. O noivo está aqui entre vocês. Não se jejua quando o noivo está. Quando o noivo for tirado, sim. Quando o noivo for tirado, sim. Exatamente isso. Ninguém costuma, e o que ele está falando? Ninguém costuma remendar, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha. E como ele está falando do odre aqui. Então, existe um tempo para cada coisa. Você entende? Realmente nós estamos fazendo as coisas por fazer? Como assim fazer por fazer? Olha, eu preciso guardar o vinho. Pega o vinho e joga no odre. Okay. Você perdeu o odre e perdeu o vinho. Ah, mas eu tentei fazer da melhor forma. Não adiantou nada. Você perdeu o vinho e perdeu o odre. Faz direito. Entende? Então, é essa calma que Deus tem que nos trazer para a gente fazer direito e bem feito. É isso. Simples. E o que é ter Cristo nas nossas vidas? Essa paz para fazer as coisas com calma e bem feito. Para não ter a necessidade de remendar. Para não ter a necessidade de colocar coisa boa em coisa velha. Entende? E quando você sentir que você está com falta do noivo, jejua. Busque, ore mais, faça mais para abastecer. Que automaticamente a clareza virá. Faz sentido? Sim. Seguindo para o final aqui, Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que, num sábado,
Jesus passava pelas lavouras de cereais e os seus discípulos, enquanto caminhavam, começavam a colher espigas. E os fariseus perguntavam a Jesus: Veja, por que eles estão fazendo o que não é lícito no sábado? Então, de novo, os fariseus estavam perseguindo Cristo, né, para tentar achar o Eles erro. não Né? acreditavam que Não. Cristo era Cristo. Fala. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas lavouras de cereais, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. E os fariseus perguntaram a Jesus: Veja, por que eles estão fazendo o que não é lícito no sábado? Jesus respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros não tinham o que comer, ficaram com fome? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães de proposição, os quais apenas os sacerdotes podiam comer, e ainda os deu aos seus companheiros. E Jesus acrescentou, o que ele está falando aqui, né? Davi, num momento, junto com seus companheiros de fome, entrou na casa do sacerdote e comeu os pães de preposição, o qual apenas os sacerdotes podiam comer. E ainda deu para os companheiros. De novo, nós precisamos ter discernimento para pensar. Vocês têm essa cabeça, eu, minha esposa, Ariel está aqui do lado, vocês, para pensar. Ah, não, eu quero para cada coisa que eu vou tomar um padrão. Então você não precisa viver. Porque viver é pensar diferente todo dia. Por isso que Deus está nos dando o dom da vida, e eu agradeço todos os dias o dom da vida. O dom da vida, ele não se repete. O que eu viver hoje, eu não vivo nunca mais. O que eu viver amanhã, eu não vivo nunca mais. Mas o mundo nos ensina padrões, sabe por quê? Porque o seu corpo e o seu ego, ele é preguiçoso. Então ele não quer aprender nada novo. Ele não quer evoluir. Ele quer sentar atrás de uma televisão e quer simplesmente achar padrões. Para você simplesmente desfrutar de padrões. E Deus está tentando falar para você o seguinte: todo dia é um dia novo para você ser uma nova pessoa. Não existe na história do mundo um dia que vai se repetir. E você está buscando padrão para ser a mesma pessoa o resto da vida, você não está valorizando o dom que eu te dei. Entende? Sim. Faz sentido? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por conta do sábado. Então, se tiver que quebrar a regra, não porque é ilícito, mas porque é necessário, há discernimento no homem, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Entende? Há discernimento para o homem para essa tomada de decisão. Do modo que o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Olha, forte, hein? Muito. Ó, a gente realmente está trabalhando bastante. Tem dia trabalhando 17, 18 horas seguidas. 20 horas. Que loucura. Que loucura. Mas tem que fazer todo dia. Tem que fazer todo dia, não adianta. Ou vai ser de manhã, ou à tarde, ou à noite. Em algum horário nós vamos fazer, nós vamos postar. Tem que fazer. Olha, eu sei que isso aqui vai abastecer vocês, e daqui a pouco eu estou postando, mas já me abasteceu de uma forma tão profunda. Tem que fazer isso aqui todo dia. Marcos 2, a cura de um paralítico. Então aqui a gente traz de forma clara, Marcos falando, Jesus curando, né? E Jesus ainda trazendo de forma muito clara aqui. Peraí, vocês não estão acreditando? Vocês não estão acreditando que eu... Ah, vem cá, dá oi para todo mundo. Vem cá, Ariel. Dá um oi aqui. O Ariel está do lado aqui participando também, escutando. Vem mais para cá, que senão não dá para ver você. Estava adolescente, naquela fase. Abaixa, Ariel. Oi, Ariel. Oi, Ariel. Tudo bem, Ariel? Ariel está acompanhando aqui do lado, está na rede aqui do lado. Então, aqui nós vimos a cura de um paralítico e de forma clara, né? Peraí, vocês não estão acreditando que eu simplesmente vou curar os pecados desse homem? Então, pera um pouquinho aí, que eu vou fazer esse homem levantar dessa maca e andar. E detalhe, vou sair ainda. Exatamente. O chamado de Levi, então, Deus traz de forma muito clara aqui também. Ele sentiu que era um homem diferente, e ele não estava enxergando um coletor de impostos do Império Romano. Ele estava olhando para o coração desse homem. Tanto que, visivelmente, ele estava vendo no coração desse homem coisa que ele não estava vendo no coração desses fariseus e escribas. Entende?
a questão do jejum. Aqui ele traz, tipo assim, para que nós fazemos as coisas? Olha o capítulo que junta uma coisa no outro, né? Olha o que ele fala aqui, ó. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por conta do sábado. O jejum foi estabelecido por conta de Deus, de Cristo. E não Deus e Cristo por conta do jejum. Sim. Não é uma troca, né? Deus Você não entende? traz. Tem dias que nós vamos nos sentir desabastecidos. Tem dias, se você deixar, é normal, quando você não come, quando você não se alimenta, automaticamente você está deixando a sua carne fraca e você aguça o espírito. É natural isso. Para que você vai aguçar o espírito? Ah, para postar no Instagram? Para falar para seus amigos, para suas amigas, olha, eu fiz o jejum hoje de Daniel, hein? Pela 21 dias. Não, não é isso que Deus está falando aqui. A gente faz isso porque a gente está buscando resposta. A gente faz isso porque a gente quer ter uma conversa com Deus mais limpa. Meu pai, eu vou ficar limpo. Abastecer, na verdade, né? Porque eu quero entender seus sinais no detalhe. Se eu precisar ficar 2, 3, 4, 5 dias de jejum, me traz um sinal. E aí eu tô 4, 5 dias de jejum, eu não presto atenção nos sinais. O jejum foi feito por conta de Deus ou Deus foi feito por conta de jejum? Sim. Entende? Para que eu fiz o jejum? Para os sinais de Deus. E aí eu não presto atenção nos sinais, entende? Olha que capítulo fortíssimo. E fechamos aqui, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor de todos os dias. As leis, elas existem, mas o homem precisa ter discernimento para entender e agir dia após dia, para viver glória após glória. Não desperdice o dom da vida. Não desperdice o dom que Deus deu para nós, para que a gente possa fazer o que nós quisermos. Ah, mas se acontecer tal coisa na minha vida, eu morro. Mas então, você não dá valor para Deus nem para a vida, você dá valor para a coisa. E vai acontecer, tá? Normal. Não, não. E isso é... Se você tem medo de alguma coisa, você puxa isso, você atrai isso. O que você vive? Ah, realmente eu entendi que sem base não dá para viver. É assustador viver sem base. O mundo é assustador se a gente não tiver uma base cristã, se a gente não acreditar em Deus, se a gente não tiver essa base fortalecida. Eu falo isso de uma forma muito clara no livro. Então eu entendi isso, não entendi? Legal. Ah, mas se eu perder tal coisa... Mas peraí, então você não está em Deus. Porque se você está em Deus, Deus vai dar um jeito de você passar por esse problema. Você acabou de ver. Você acredita realmente que Deus virou para esse paralítico e fez ele andar? Eu acredito, eu não tenho dúvida. Eu estava lendo isso aqui, eu tentei não me emocionar, mas lendo isso daqui me emocionou. Mas, olha que forte o que está escrito aqui, ó. E não podendo aproximar-se de Jesus por conta da multidão, descobrindo o eirado no ponto correspondente ao lugar onde ele estava, e fazendo uma abertura, descobrindo um pedacinho e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que o paralítico estava deitado. A gente acabou de ver até uma foto aqui, né? Deixa eu ver se ela... Deixa eu abrir ela novamente aqui. Esse paralítico é aquele que foi lá. Vem ver aqui, ó. Tem uma foto aqui para você ver. A Ariel tá perguntando. Dá para ver daí? Vivia naquela casa de apoio que chamou. Não, isso é uma outra história. Nós vamos chegar nela. Essa é uma outra história. Mas aqui, ó. Então, eles deram um jeito de simplesmente pegar, abrir um buraco numa fresta e descer, e baixaram o leito. Olha assim, ó. Eles viram uma frestinha e simplesmente fizeram uma abertura e baixaram o leito. Já que não dá entrar por baixo, eu vou entrar por cima. Entende? Porque eu sei que ele é o Messias. Eu sei que se eu conseguir chegar nele, aí o jejum faz sentido. Que sinal que Deus precisa me dar para eu tomar ação? Eu não estou conseguindo, então eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar, porque eu preciso entender esse sinal. Por que eu preciso entender esse sinal? Porque eu preciso achar essa brecha. Porque se eu achar essa brecha, eu vou fazer um buracão e vou me jogar dentro desse buraco. E Deus vai me ver. E Cristo vai me ver. Um ponto importante também, que ali as pessoas levaram
né? Como é importante Oi? a gente ter pessoas que nos aproximam de Deus, né? Como é importante. Tem momentos da batalha da gente que a gente não tem força Olha para só. conseguir sozinho. Então, Por- a gente precisa de pessoas que nos levem até Deus. Exatamente. Por que que o casamento, Paulo ele fala lá, por que que o casamento é visto de uma forma onde Deus abençoa a pessoa de uma forma diferente? Quando há essa união da forma correta. Por quê? Porque nós nos conhecemos no íntimo. No No íntimo. problema. Não. Nós nos conhecemos no Sim, íntimo. sim. No íntimo. Então, de novo, Na né? verdade, a gente conhece mais o parceiro do que a nós mesmos. Exatamente. Então, tipo assim, num casamento, numa amizade próxima, nos filhos, nós devemos criar essa relação, entende? De proximidade, de um conseguir levantar o outro, de um conseguir buscar o outro. Mas, como a gente está vendo aqui, ó, como a gente leu aqui de forma muito clara, tem que fazer o que tem que ser feito, entende? Sim. Para que eu quero falar que eu vivo com Deus na minha vida? Para enxergar sinal e não tomar ação? Então, eu não quero sinal, eu quero conforto. Eu não quero Deus, eu só quero pagar as contas. Entenda qual é a sua situação. Se hoje Deus tirar tudo o que você tem, você entraria em desespero ou você buscaria Ele para Ele te dar uma saída? Hein? Não, eu não posso viver sem minha casa, sem o meu carro, eu não posso viver sem. Então você está pegado nas coisas. Deus ele só entra para nos ajudar, só entra na nossa vida se nós desapegarmos e o foco principal for Ele. Aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque tem base. Fechamos aqui Marcos 2. Entendimento. Deixe que os amigos carreguem a sua maca. Aquele paralítico que tinha qualquer possibilidade de chegar até Jesus pelos seus próprios meios, ele dependeu totalmente de 4 amigos que o carregavam e que chegaram ao ponto de destelhar uma casa para o colocar diante do mestre. Olha que ponto importante isso daqui, né? A Fê acabou de citar isso aqui também para a gente. Então, você está sabendo fazer amigos? Você entende? Forte. Como que são suas amizades, entende? É importante a gente fazer isso. O texto não fala sobre a fé de um homem doente, mas sim, vendo a fé que eles tinham, por vezes a nossa fé e as nossas forças falham por completo. E é a fé e a insistência da nossa comunidade que nos levam à presença de cura. Você está sabendo fazer boas amizades? Você cria amizade através de valores ou de conveniência? Importante entender isso. E quando o problema acontecer, na verdade, você vai perceber que você não tem pessoas perto, entende? É importante. Deus, às vezes, ele precisa nos dar essa direção para a gente entender realmente. Se você fosse um paralítico, você teria alguém que pegaria e falar, meu Deus, é um coitado. Meu Deus, deixa esse coitado aí, deixa eu morrer sozinho isso aí. É um coitado. Como que você está fazendo os seus vínculos, entende? É importante isso. Para debater com a turma. A depressão e a ansiedade têm como primeiro sintoma o isolamento. Quantas vezes, por orgulho ou por exaustão, recusamos-nos a pedir ajuda e tentar enfrentar os nossos impossíveis sozinhos, ficando ainda mais paralisados? Na prática, se vive uma fase de esgotamento, se sente incapaz ou sofre de depressão, pare de se isolar. A sua paralisia emocional não tem de ser enfrentada em solidão. Permita que as pessoas de confiança que o amam o carreguem. Não tenha vergonha de precisar de orações de ombro ou de esforço daqueles que estão dispostos a abrir tetos por si. Onde a sua força e a sua fé terminam, o amor dos outros pode guiá-lo de volta à vida. Amém. O alívio da culpa antes da cura física. Isso é um ponto importante aqui, tá? Porque eu vejo erros aqui, tipo assim,
cometidos e vejo erros meus quando eu olho para isso. É importante a gente ler e entender o evangelho é o seguinte, tá? Se o evangelho ele só toca em você para você conseguir olhar o seu vizinho, ele não está te tocando. Porque se fosse para ele tocar o seu vizinho, era o seu vizinho que precisava ler. Se não chegou o momento dele ainda, deixa ele lá. Em algum momento da vida ele vai entender que é para ele. Mas se você está aqui é porque é para você esse evangelho. Olha, tem alguém que eu preciso trazer para escutar isso aqui. Não, é você que precisa escutar isso aqui. Entende? Sou eu que preciso escutar isso aqui. É a minha esposa que precisa escutar isso aqui. Essa mania que a gente tem de sempre achar que é para o outro é o ego simplesmente querendo tirar a gente de tudo. Porque eu já sou bom, né? Entende? 2. O alívio da culpa antes da cura física. Quando o paralítico foi baixado do telhado, a expectativa de todos era óbvia. Ele queria voltar a andar. Contudo, Jesus surpreende toda a gente ao lidar primeiro com a alma do homem. Filho, os teus pecados estão perdoados. Acabamos de falar isso. Deus não vai fazer você andar se ele não te curar. Puta, como isso é forte. Isso é muito forte. Esquece. Ah, mas falam de mim. Não esteja nem. Ontem eu vi um culto tão bonito. À noite, quase 2 horas da manhã, assistindo no YouTube, que falava exatamente sobre isso. Jesus Cristo foi uma das pessoas mais mal faladas da época dele, mas ele morreu com a alma limpa. Você tem que entender se a sua alma está limpa. Não porque o mundo está falando. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais o mundo vai tentar te crucificar. Todas as pessoas que buscavam alinhar seus valores, elas eram atacadas. Estuda a história, estuda o mundo, estuda a espécie. O ser humano ele não tem força para buscar essa evolução. A maioria das pessoas, infelizmente, não vai ter força. Então, tudo que acaba gerando luz, as pessoas tentam apedrejar. Entende? Então, antes de você andar, você decidiu viver através de Cristo? Você decidiu viver através da direção de Deus? Então, entenda que para as pessoas olharem para você e falar, eu vejo Cristo nesse homem, nas atitudes, em como ele age, nos problemas, como ele resolve as coisas, até no estresse, tá? Porque todo mundo se estressa, todos somos imperfeitos. Não espere ver Jesus Cristo em nenhum de nós. Somos humanos. Somos humanos. Mas até no estresse percebe que é diferente. Tem lógica, não é loucura. Já percebeu? Já percebeu? Sim. Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, estava tão de saco cheio dos fariseus que ele tem uma parte do evangelho que fala que ele chega na frente de uma sinagoga e quebra tudo. Tipo assim, vocês não estão entendendo? Eu estou falando de forma tão clara. E ele quebra tudo. Então, de novo, ah, meu Deus, olha só, ele é agressivo, ele é... Peraí. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, é isso que nós estamos falando aqui. Sua alma está limpa? Ou você está preocupado em entender se as pessoas veem você limpo? Quem que você quer agradar? Deus ou o mundo? Entende? É muito importante esse discernimento. Jesus percebeu que por trás de uma doença física evidente, havia uma doença invisível e muito mais pesada, a culpa e a separação de Deus. Ele se sentia culpado por algo, talvez por ser paralítico, talvez por algo que aconteceu na infância, talvez pelo que fez ele chegar naquela situação, talvez pela dependência, talvez por tanta coisa. Ele curou a raiz do problema, o coração, antes de curar as pernas. Você quer ficar no deserto 3 meses ou 10 anos? Quem decidiu viver através de Deus foi você. Então, quanto mais rápido você entender o que Deus quer para sua vida, mais rápido ele volta a fazer você andar. Porque os problemas que eu e você passamos são problemas da vida. E aí, de novo, se a gente olhar, sempre está ligado à relação com o próximo, né? Lembra lá dos 10 mandamentos? Nos 10 mandamentos, 4 deles são relacionados a Deus. 10 mandamentos
10 mandamentos. Vamos colocar aqui protestante. Vamos ver aqui junto? Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim, certo? Sim. Não farás de ti imagem de escultura, certo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Respeitar o nome de Deus. Lembre-te do dia, isso daqui, mas olha, você passou por um problema e está usando o nome de Deus. De novo, é o seu discernimento, é a sua alma. Você entende? Senão a gente está sempre julgando o próximo. Lembre-se do dia do sábado para santificar. Guarde um dia para você Santificar o dia de Deus. santificar o dia de Deus, lembrar de Deus, sabe? Se abastecer cada vez mais. Aí, olha só, a partir daqui, ó, honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Isso aqui é muito pesado. Não cobiçarás. Será que é difícil viver um com o outro? 6 dos 10 mandamentos estão relacionados a convívio. Entende? Sim. Então, de novo, né? Nós vamos passar por problemas, gente. Ou causamos, ou problemas que os outros causaram. Então, a gente tem que ser sábio, a gente tem que ter discernimento para começar a evitar esses problemas. Entende? Senão a gente vai cair nos mesmos. Então, Deus, antes dele fazer você andar, ele precisa te curar. Primeiro cura o coração, depois o Sim. físico. Para debater com a turma, quantas vezes oramos a pedir a Deus apenas soluções para os nossos problemas externos? Uma conta, um emprego, uma doença física, enquanto a verdadeira causa da nossa angústia é o peso da consciência não resolvida. Coisas que às vezes está dentro da nossa cabeça e do nosso coração há muito tempo. Na prática, para quem vive sem paz e angustiado, muitas vezes focamos toda a nossa energia na consequência do problema, em vez de olharmos para a causa. Ó, vou parar aqui, tá? Eu já termino com vocês. Esses dias eu falei com um amigo, e aí eu tava falando para ele assim, ó, se tem alguém que me fez algum mal na vida inteira, eu mesmo não me lembro, eu vou esquecendo, tá? Minha esposa fala que eu vou esquecendo a coisa. Não, é porque, tipo assim, eu não guardo no coração e na mente maldade dos outros contra mim. Sabe por quê? Porque se eu guardar, eu estou me prejudicando. Entende? Então, normalmente, quem me conhece e convive comigo, tipo assim, me vê... Puta, aconteceu um problema em 3 meses, fala, meu Deus, mas como assim? Não aconteceu esse problema. Não, é impossível. Em 3 meses você fez tudo isso, é impossível aquele problema ter acontecido. Sabe por quê? Porque eu não guardo nada. Então, é importante você limpar o seu coração e a sua mente. Entender o porquê que as coisas aconteceram. Entender quais as lições que você tem daquilo. E aí, a partir do momento que vem na sua mente, apesar de todos os problemas que eu vivo, e sempre vão ter problemas, entenda isso. Apesar de todos os problemas, eu não voltaria uma vírgula para trás. Bom, seu coração está limpando. Porque você consegue entender o agir de Deus em cada detalhe. E aí você vai... Aí, o que nós vemos aqui nesse capítulo? Aí você vai estar limpo. Olha, eu estou precisando de um sinal de Deus para entender a atitude tomar. Jejum, oração, busca mais, se abastece para entender os sinais. Viu o sinal? É uma frechinha desse tamanho. Arrebenta essa fresta. E se joga lá de cima. É o que a gente leu aqui. Entende? Sim. O que está realmente a roubar o seu descanso? Um perdão que ainda não concedeu? Um arrependimento pendente? Deixe que Jesus limpe o seu interior primeiro. Quando a nossa alma é sarada pelo perdão e pela graça do Filho, levantamo-nos e voltamos a ter força para andar e enfrentar as adversidades exteriores da vida. Sempre vão ter adversidades. A diferença é que nós que vamos ficando mais fortes. Simples. 3. O médico procura exatamente os doentes. Os fariseus, os religiosos da época, ficaram escandalizados ao ver Jesus sentado à mesa com cobradores de impostos e pessoas de má reputação. Eles acreditavam num Deus que só se sentava à mesa com os perfeitos. Jesus destrói esse conceito tóxico com uma frase libertadora.
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É isso. Seu coração tem Cristo? Tem. E eu passei por um problema grave. Nós passamos, né, por um problema grave. Legal. Meu coração hoje está assim, que Deus encontre a pessoa. E eu sentaria numa mesa com a pessoa. Olha que loucura. Você acredita que é o que está no meu coração? Não acredito. Eu sei que você acredita, porque é. Você entende? É o que está no meu coração. Que Deus encontre. Você entende? Porque a pessoa que está longe de Deus, ela sofre. Ela vive, ela bota uma máscara. Ela está vivendo de pose. Mas é a que mais sofre. Entende? Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. A mesa de Cristo não é um altar de méritos. É a sala de urgência para as almas feridas. É um hospital. Uma UTI. Para debater com a turma, o perfeccionismo religioso faz-nos acreditar que só merecemos aproximar-nos de Deus quando já tivermos tudo resolvido em nossa vida. Como esta ideia agrava o nosso sentimento de indignidade e nos afasta da verdadeira cura. Na prática, se a Bíblia ainda não o tocou, ou sente-se demasiado cheio de defeitos, para procurar Deus, abandone esse peso hoje. Jesus não exige que você se cure sozinho antes de ir ao encontro dele. Se você se sente ansioso, doente, emocionalmente deprimido ou viciado, é exatamente você que ele veio procurar. Os defeitos não o qualificam, pelo contrário, fazem de si o candidato perfeito para o grande médico. Sente-se à mesa com ele exatamente como está e deixe a transformação acontecer. Contar uma coisa aqui que eu não te contei. Posso contar uma coisa que eu não te contei? Posso contar? Eu sinto que Deus está mais próximo dessa pessoa que agiu errado do que da pessoa que passou informação para a gente sobre essa outra pessoa. Você entende? Sim. Você entende o que eu estou falando, não? Sim. Mas, na verdade, Deus está para todos. É, né? não, Deus está para todos, mas tem quem está mais afastado e tem quem está querendo entrar. Tá na porta. Tem que estar na porta, entende? E eu tenho esse sentimento. Você entende? Então, que esse maravilhoso capítulo, Marcos 2, a cura do paralítico, que você, que eu, que nós possamos, sempre que não tivermos respostas, jejuarmos para isso. Sim. O jejum veio por conta de Deus e de Jesus, não o contrário. Na verdade, é a gente que precisa dele. E se você achar uma frestinha, abra essa fresta e entre, mergulhe em Cristo. Entende? E não se preocupe se você é um coletor de impostos. Deus vai sentar na sua casa e vai comer junto com você. Cristo vai jantar junto com você. Jesus, ele não está preocupado com as leis. Ele tem discernimento suficiente para entender que se ele tem que agir no sábado, ele vai agir no sábado. Ele tem discernimento suficiente para entender, como eu falei aqui, como ele deixa claro aqui, para entender que não se coloca vinho novo em odre velho, para se entender que não se remenda a roupa. E ele está tentando passar esse discernimento para mim e para você e para vocês. Eu tenho um vinho tão bom para colocar dentro do seu odre. Troca esse odre aí, vai. Exatamente. Faz sua parte, vai. É isso. Fechamos Marcos 2. Maravilhoso, hein? Realmente maravilhoso. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Opa. Voltamos aqui. E olha, quanto tempo que eu não ficar de barba, hein? É o frio. Meu Deus do céu. Não, acho que caramba. É o frio. Olha. Acabou com barba ou sem barba? Acho que Os dois. os dois, né? Tá. Agora no frio. Gente, fechamos Marcos 2. Fechamos, galera. Ó, até escureceu aqui, ó. Já tá Tem que escurinho. buscar, tá na hora. Buscar as crianças na escola. Fechamos, daqui a pouco estou postando.
Amanhã, nem que se for de manhã, à tarde, à noite, a gente vai mudar as rotinas para poder gravar, mas Não precisa deixar de gravar. gravar. Como abastece, nos abastece e automaticamente, eu acredito que também abastece vocês. Sim. É isso, tá bom? Dona Fernanda, você faz a oração final? Boa. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez nos fortalecer na tua palavra, Senhor, aprender sobre ti, aprender que mesmo nós, pecadores, o Senhor veio para a gente, Pai. Que o Senhor venha nos dar clareza sobre tudo, que o Senhor venha nos direcionar, venha nos guardar, que o Senhor venha tocar no nosso coração tudo aquilo que a gente precisa perdoar, Senhor, todo o sentimento que a gente precisa libertar do nosso coração e da nossa alma, Pai. Nós entregamos tudo para Ti, que o Senhor venha abençoar essa noite, dando um bom descanso, abençoa a vida do meu marido, abençoa a mente dele, Pai, guarda ele de todo mal, Senhor, guarda nossa casa, nossa família, livra-nos, ó Pai, com o seu sangue, Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos traz tranquilidade, Pai, que nós consigamos alcançar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, que o Senhor venha nos afastar de todo o mal, venha nos trazer pessoas da parte de Ti para andarmos com a gente, da mesma forma que o Senhor trouxe, Pai, esses amigos para levar o paralítico até Cristo, que nós possamos na nossa jornada, na nossa caminhada, ter pessoas que nos aproximam mais de Ti, e que nós possamos ser essas pessoas também, Pai, que nós possamos ser pessoas que possam carregar outras pessoas para Ti, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Deus, desde já eu te agradeço e eu te louvo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.